nós abrimos esse livro, este aqui, a Bíblia, nós temos a capacidade, como nenhum outro povo na face da terra, de olharmos para o futuro e antecipá-lo, e sabermos os seus acontecimentos. Temos a capacidade de antevê-los. E quando falamos de Apocalipse, essa capacidade ainda é maior. E hoje nós faremos isso. E nesse 13º capítulo, os acontecimentos que aguardam esse mundo e aguardam a igreja são aterrorizantes. Eles ainda não começaram, mas nós vamos dar uma espiadinha lá no futuro, porque o Senhor deixou aqui para nós. Só eu e você temos a capacidade de levantar um pouquinho os pés e olhar na janela do futuro para saber o que nos espera. Esse é um dos capítulos mais intrigantes e assombrosos de toda a Escritura, sem sombra de dúvida. No que consiste o capítulo 13 de Apocalipse? Muitos dão ênfase na besta, no anticristo, no falso profeta. Sim, são personagens centrais do Apocalipse 13. Mas o tema central é a perseguição, o sofrimento e o martírio da igreja causado pelo anticristo. É isso que trata. A perseguição, o sofrimento e o martírio da igreja causado pelo anticristo. O anticristo promoverá a mais temível de todas as perseguições religiosas jamais vistas. Em comparação com o anticristo, todos os outros homens maus na história parecerão crianças. Quando você pega Nabucodonosor, Nero César, Adolf Hitler, Mao Tse Tung, Joseph Stalin, os piores homens que já existiram, eles parecerão crianças comparados ao anticristo. E vou dizer mais, esse texto, Apocalipse 13, talvez seja o texto mais atual para a igreja hoje. Talvez seja o texto mais atual e o que esteja sendo construído nesse exato momento. Queridos irmãos, está sendo montado um cenário mundial a fim de hostilizar a igreja, de perseguir ela. Esse capítulo supracitado em pauta aqui é o capítulo da vez, é o capítulo do momento. No tempo do anticristo, a igreja visível praticamente desaparecerá como organização, e tal como em outros tempos da história, em períodos de grande perseguição, ela passará a viver subterraneamente. Ela sobreviverá de forma oculta, escondida. Esse 13º capítulo é uma convocação aos santos para que se preparem para as perseguições, para a injustiça e para o martírio. Então você que está sentado aqui, que está me vendo, que leva a vida cristã na barriga, que só vem de vez em quando na igreja, se você não amarrar as calças, como diz o meu colega Fausto Gianecchini, jogador da seleção brasileira de basquete, você sucumbirá diante das adversidades, dos desafios que a igreja vai enfrentar. Esse capítulo é uma convocação para nos preparar, pois quando os aliados de Satanás subirem ao poder, o martírio se tornará algo comum àqueles que preservarem o seu testemunho de Jesus. Apocalipse 13 é um chamado pais para treinar os filhos para a perseguição. É um chamado maridos para treinar as esposas para a perseguição. É um chamado chefes de lares para treinarem a família. E se nós continuarmos, essa igreja brasileira gorda, sofisticada, moderna, mundana,
nós não resistiremos, porque só esse aperitivo que nós estamos tendo aí, dessa coisinha light, que os novos governos e a grande mídia está promovendo, já abala crentes, quanto mais quando vir a grande perseguição. Preparem-se, pais, treine seus filhos, fale para os seus filhos, vocês podem ser mortos por Cristo, vocês podem ser separados das suas mães e nunca mais verem elas, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foi com 14 anos na Babilônia, e lá deram testemunho, estavam prontos para ir para a fornalha e não negaram o Senhor, porque foram treinados para o Pai a morrer por Yahvé e não negarem a fé. Não foram criados com minigames, celulares e Xbox e Playstations, foram criados nos joelhos, foram criados com o Pai dizendo não. Não foram mimados, não foram. Treine seus filhos para isso. Treine seus filhos para isso. Não dê tudo que eles querem. Diga que tem algo além dessa vida. Diga que a esperança deles está nos céus. Diga para eles que fé em Cristo não é escolinha kids. Fé em Cristo compreende morte, perseguição, perda dos direitos. Vai ver o documentário do Richard Humbert, Torturados por Amor a Cristo. Leia esse livro mudou a minha vida, Torturados por Amor a Cristo, onde o filho de um cristão é pego, e ele tem que contar onde estão os outros cristãos, e onde está vindo o carregamento de Bíblias, que está entrando na cortina de ferro. Então eles amarram o filho com as mãos para cima, e com a arma apontada, o menino de 14 anos, e fala para o pai: diga onde está o endereço dos outros pastores e das Bíblias, senão eu mato o seu filho. E a hora que o pai vai contar, o filho amarrado diz: pai, não conte, eu prefiro morrer do que ter um pai covarde. Sabe o que acontece? O filho morre. Isso é treinar filhos, porque isso está para acontecer. O Estado já quer nossos filhos, você sabe disso. As escolas querem nossos filhos. Os professores já querem nossos filhos. Os pedófilos querem nossos filhos. O sistema quer nossos filhos. E se tiverem pais nacas em casa, eles vão levar. Se tiver essas mães que não sabem nada de Deus e de Bíblia, eles vão levar. Se você olhar os evangelhos e as cartas, nunca vi Jesus e Paulo falar que igreja é clínica da alma, igreja é a casa. Quando ele se refere à igreja, eles falam batalha, combate, soldado, guerra. Só usa termos militares para se referir à igreja. É isso que nós devemos pensar. Somos soldados, estamos em franca batalha, em guerra pelas almas dos nossos filhos, guerra pelas nossas próprias almas, guerra contra as potestades do ar. Tem que viver em guerra, meu irmão. O Senhor não chamou nós para descansar em Sião, para chupar picolé em Sião, não. É para guerrear em Sião. Ensine seus filhos, ensine sua mulher. É sério, igreja. Esse dia está chegando.